Bem-vindos a mais um episódio do O2, o podcast ou videocast, onde a Oeste Respira e a ON FM se juntam para falar de uma forma descontraída sobre saúde mental. Este episódio temos connosco NBC, também conhecido por Timóteo Deus Santos, é natural de São Tomé e Príncipe e tem uma carreira de mais de 20 anos desenvolvida aqui em Portugal. É considerado uma das maiores vozes do soul do país e um dos fundadores do hip-hop português, que desde sempre se deixou influenciar também pelas vibrações do groove, do funk e pela irreverência do rock, ou então também pela profundidade das músicas soul e do blues. Bom dia. Olá. Bem-vindo. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigado também. Eu queria começar por te perguntar, Timóteo, porque isto é uma entrevista também um pouco mais pessoal, então trato-te por o teu nome pessoal. O que fizeste hoje pela tua saúde mental? Isso é uma grande pergunta, pá. Isso é uma grande pergunta e, na verdade, isso é até um trabalho que eu tenho vindo a fazer já há algum tempo, esta parte, porque para além de estar bastante focado nesse assunto, de querer num futuro próximo, inclusivamente trabalhar com alguma casa, com algum lugar, algum espaço que tenham pessoas de facto com problemas de doença mental, porque eu tenho um disco preparado que fala exatamente sobre esse assunto, porque na verdade acho que todos nós passamos por isso de alguma forma, em algum momento da nossa altura. Não se fala disso com essa frontalidade, essa regularidade e até naturalidade, não é? Da mesma forma como se fala sobre uma perna partida, não se fala sobre uma pessoa que está a ter um dia menos bom e não sabe porque é que não está a ter. E então, janeiro é um mês muito denso, porque é um mês, para os músicos, é um mês em que tu vens de um verão hiper intenso, em que está tudo a acontecer, todos os dias estão a acontecer coisas. Estou a falar de mim em especial, mas a misturar todas as pessoas que eu conheço, né? Tivemos um verão intensíssimo de festivais, concertos, festas em todo o lado, Algarve, Porto, todo ao lado. Fomos até outubro a trabalhar muito, dezembro também ainda se trabalhou bastante, e depois o janeiro é uma pedra no charco, não acontece nada. O que é bom, por um lado, porque tu fazes um certo reboot, né? Só que o problema, para muitas pessoas, e no meu caso, que sofro de um problema muito grave, que é a dificuldade de estar parado, eu sofro mesmo, é uma cena mesmo que eu tenho trabalhado assim ao longo do tempo, porque eu tenho mesmo dificuldade em estar um minuto sem fazer o que quer que seja. Eu tenho que estar concentrado, eu tenho que estar a fazer alguma coisa. Por isso mesmo é que durante a pandemia eu fiz 2 discos, um filme, escrevi um roteiro para um filme que saiu entretanto, ou melhor, está feito, falta depois vir para a rua. Portanto, e fiz um disco, para além desse disco fiz mais um EP e estava a trabalhar nas músicas, então estava a dizer para as cenas da doença mental, e isso também já está feito. O que eu fiz hoje para a minha cabeça e para o meu físico, olha, fiz 2 coisas. A minha filha, primeiramente, não era para ir ter natação, porque eu não sabia onde é que estava o coisa dela, como é que se chama? A touca. Tive que ir à procura da touca. Depois de encontrar a touca, meti na mochila, fui a correr para a física, deixei lá a mochila e fiquei contente pelo facto dela não ficar lá sentada sem coisa. Isso já me proporcionou uma parte da minha cabeça de felicidade de ter conseguido fazer alguma coisa para alguém. Isto para uma pessoa. Em relação a mim próprio, é o que eu tenho feito todos os dias de manhã, agora, desde há 15 dias esta parte, que é, sempre que acordo, meto os meus fones, também para não perturbar ninguém, com um género de música específico, do qual eu também estou a inteirar e a estudar um bocadinho. São músicas gospel, e é isso que eu estou a fazer todos os dias. Ponho, pelo menos 1h30, 2 horas, estou ali focado nesse sentimento de um worshipping, de uma adoração, independentemente do que ela possa ser. Pronto, para eles é aquela adoração, para mim é uma interpretação de uma adoração, mas o que interessa é que, de facto, e eu como acredito nisso, acredito que a música ela é algo que se eleva muito mais para além daquilo que é terreno. Então a música, da forma como ela é cantada, o gospel americano, tem muita força, e eu sei que sinto isso quando estou a ouvir. Portanto, passo ali 1h e tal só a ouvir aquilo, enquanto isso estou ali a arrumar a minha casa, as coisas assim mais importantes, porque isso também é outra cena, como sabemos, não é? Faz muita diferença. O arrumar a casa, estamos a arrumar a nós próprios.
E, portanto, são essas coisas que eu faço diariamente para depois, a partir daí, começar... e depois também faço como é que se diz isso em português? Fasting, como é que se diz? Há um jejum. Sim, um jejum, exato. Isso também é uma cena que eu faço diariamente, pelo menos até... Portanto, da última refeição até à primeira são pelo menos 12 horas. 12, não é? Exato, 6 mais 6, exatamente. Portanto, só vou comer agora a partir de às 14, uma cena assim. Tudo isso com esse objetivo único, que é estar com a cabeça o mais concentrado em mim, concentrado na felicidade que eu tenho comigo, na felicidade que eu posso dar aos outros e a forma como essa felicidade pode emanar naturalmente para os outros. Isso é tudo bem importante. Eu queria aproveitar esse teu exemplo muito concreto do dia de hoje e queria caminhar contigo um bocadinho às raízes dessa tua maneira de estar. E tu falaste do worshiping, falaste de como isso te ajuda a estar bem contigo e assim projetar esse bem para os outros. Sim. E queria voltar um bocadinho àquilo que me parece ser também a origem de tudo isso. A influência que a fé, que a religião tem e também como é que isso bebe também no teu passado familiar. Estas coisas cruzam-se, a questão da fé, a questão da relação com a família. Cruzam-se muito. Aliás, os meus pais, toda a minha família é muito ligada à adoração. Portanto, eu cresci dentro da igreja evangélica, nos anos 80, e, portanto, essa coisa da adoração e da proximidade com os outros, a fim de estabelecermos uma ligação entre todos, para um objetivo comum, é muito concreto. Para mim, sempre foi muito concreto. Só que depois tive outras coisas também que foram muito particulares e que também me ajudaram muito, que têm a ver com os meus pais, não é? Duas peças que são distintas, não é? Mas que se juntaram com um objetivo e que a páginas tantas acabam por se cruzar enquanto sentimento unificador. Isso é que foi a cena mesmo que nos criou, a nós os quatro, uma unicidade muito específica, que é, porque os meus pais são diferentes, mas houve uma coisa que eles tiveram sempre em consideração, até aos dias de hoje, que é, cada um de nós é uma pessoa só e fará o que tiver que fazer, independentemente se é homem ou se é mulher. Isso foi uma cena que eu cresci em minha casa, e em minha casa eu nunca tive nada que houvesse uma distinção entre rapazes e raparigas. Logo aí criou uma cena uníssona, estás a ver? Todos podem fazer o que têm que fazer, mas todos são responsabilizados da mesma forma. E então, até a chegada dos dias de hoje, em que as minhas irmãs até vivem fora de Portugal, eu sinto isso quando os meus pais vão lá ou quando estão comigo, que de facto esse espaço de abertura que nos foi dado, nos anos 80, naquela altura em que era tudo, vocês sabem, anos 80, mesmo a dificuldade para qualquer coisa, e que de facto hoje a minha felicidade maior concentra-se muito, aliás, o filme que eu fiz foi dedicado aos meus pais, exatamente por me terem dado espaço mental para pensar livremente. E com essa liberdade, saber que, obviamente, a minha liberdade acaba onde termina do outro, e isso sempre foi uma condição. Eu venho a pensar nisso todos os dias aqui em Torres Vedras, que a Torres Vedras é uma cidade bem interessante nesse aspecto, das várias em que vou, que é, nós cruzamos vários pensamentos hiper densos e hiper tensos sobre várias temáticas bem importantes, e estamos todos numa grande guerra e queremos mudanças e não sei o quê, porque este não é, nós homens, mulheres, papapá, essa coisa toda. Mas, esta cidade é a cidade que tem mais cocó de cão no chão. Estás a perceber? Se tu começas a pensar numa coisa tão básica como eu tenho um cão, não posso deixar isto aqui porque outra pessoa vai passar e não vai gostar de ver, isto é básico. Consciência do teu espaço e consciência do espaço dos outros também. Claro. Não vale a pena irmos para outros, não vale a pena ir para o assunto seguinte se ainda não estamos a conseguir resolver este. Estas ruas aqui que nós sabemos, as ruas de calçada, estão cheias de cocó de cão. Estás a perceber? E esta consciência que é de facto simplista, ou parece simplista, quando nós começamos a entrar em assuntos mais profundos, claro que é um nó, é um novelo, porque este ainda não está discernido. O teu espaço físico, o teu espaço público. Eu tenho que andar na rua assim, a olhar para o chão e fazer assim o tempo todo, estás a entender?
Então, esta consciência, que é uma coisa que eu de facto trabalho muito, e trabalho mesmo todos os dias. Bem, agora lá está. Exatamente, era isso que eu ia dizer, é que tu acabas por pegar nessa consciencialização e nesses temas, pronto, não nomeadamente só o do cocó de cão na rua, sim. não é? Temas também é um bocadinho mais pesados às vezes, e usas a música como meio de partilhares isso com as pessoas. Epá, sim, até muito mais do que ser eu próprio a dizer, sabes? Porque hoje em dia estamos num mundo em que é difícil, quando omitimos uma opinião sobre alguma coisa, é muito mais difícil do que através da música. Então, por exemplo, quando houve a situação do tema para o Festival da Canção, isso aconteceu. Foi muito claro para mim, não é? Quando me convidaram para o Festival da Canção, disseram assim, olha, de um dia para o outro, olha, foste convidado para o Festival da Canção. Mas, pá, em novembro, uma coisa qualquer, e eu tinha que apresentar um tema até ao final de dezembro. Porque a partir de janeiro depois tínhamos que ir para o estúdio, gravar, essa coisa toda. O meu primeiro sentimento foi, eu tenho que dizer alguma coisa às pessoas que é real. Eu não posso falar sobre amor, poderia, mas tenho que falar sobre uma coisa que a mim me toca com mais profundidade. E naquela altura, portanto, eu fui convidado em 2019, sim, eu fui em 2019, portanto, ou melhor, eu concorri no ano de 2019, ainda fui convidado em 2018, ok? Portanto, no ano de 2018, vocês lembram-se que foi um ano que se falava muito sobre a cena dos refugiados, e foi o ano em que, inclusivamente as televisões, e não só, quer dizer, isto hoje em dia com as redes sociais é muito mais complicado, aconteceu aquela cena daquela criança que apareceu morta na praia, e que estava toda a gente a divulgar isso, pá, e essa cena chocou-me bué, como é que se deixa para já divulgar uma imagem dessas, não é? Sim. Uma atrocidade, é uma atrocidade, não se pode deixar que uma imagem de uma criança a boiar na praia, nós temos que preservar, porque, sabes, é uma coisa que eu também tenho falado com vários amigos meus, em relação à situação das redes sociais, e porque é que nós cada vez mais temos este problema psíquico, e porque é que nós estamos a fazer mais curto-circuito. Porque, repara, se a cena do worshipping, que é um espaço em que tu estás 1 hora e meia, ou o que quer que seja, dentro de um estado de espírito que é mais equilibrado, não é? Imagina, estás numa cena de concentração, estás aqui, estás mais calmo. Bem, nós temos as redes sociais em que tu fazes um scroll, ris num segundo, choras no segundo seguinte, irritas-te no segundo a seguir. Não respiras. Tens que fritar, meu. Vais fritar. O nosso cérebro não tem capacidade para isso. Nós precisamos mesmo de espaço em que... Por isso eu penso, as pessoas que têm que levar todos os dias com a dinâmica de pessoas que fazem comentários, sejam eles de que forma for. Pá, imagina um primeiro-ministro, imagina um ministro. Estas situações que acontecem com estes ministros, estes gajos fritam da cabeça. Não há hipótese. Percebes? Então, quando me convidaram para fazer o tema, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: eu preciso falar sobre este tema. Só que lá está, na altura, que ainda foi antes do Covid, né, muito antes de tudo isto, eu tive dificuldades em fazer passar a mensagem da forma como eu pretendia, tive que cortar muita coisa porque, como é que se diz, não deixavam escrever o tema da Eras forma... censurado? Isso. Ok. Censurado. E censurado, exatamente. Então tive que fazer alterações metafóricas para que a música pudesse passar na mesma da forma como eu pretendia. E eu acho que consegui fazê-lo. Mas tiveste que limpar, digamos assim, o tema. Limpar o tema, porque eu queria levá-lo muito mais cru. Só que era uma... Mas eu acho que isso agora já mudou, com a guerra já mudou. Mas na altura era uma das alíneas que dizia lá, o Festival de Canção não tem que estar ligado a política, era uma das alíneas. Eu acredito que isso tenha mudado, obviamente com a situação da guerra, e que agora se fala sobre a Ucrânia e tudo mais, mas a verdade é que há muitos assuntos que estão aí para serem falados, e eu uso a música de facto para o fazer. Usei-o com essa música Igual a Ti, que é uma música que eu tenho bastante orgulho na sua letra, bastante orgulho. Sei perfeitamente que irei daqui a mais 10 anos falar sobre este tema, e vou continuar a gostar deste tema Igual a Ti, por ter tido a dimensão que teve. E uma coisa muito mais importante, que é, depois disso, depois do Festival da Canção ter acabado, e de facto acontece essa coisa, né, gigante, que é das pessoas te reconhecerem, a coisa mais importante que me aconteceu a mim foi quando eu ia levar a minha filha à escola, que na altura ela estava a começar a escola, as outras crianças estarem a cantar esse tema. Porque a única forma que nós temos de mudar o mundo é assim.
Sentiste que teve impacto? Claro. Yeah. Sim, este tema do impacto da música é muito interessante. Tu disseste numa entrevista que, como resultado de alguns temas, e num tema em concreto que fizeste, havia pessoas que vinham ter contigo quase emocionadas, quase em lágrimas, a dizer que mudou, Claro. tiveram um momento de autoconsciência, digamos assim. A arte e a música podem nos ajudar a ter esses momentos de autoconsciência e o que é que achas sobre isso? Epá, eu vou dizer, eventualmente, se calhar ainda não foste a nenhum concerto meu, só meu, mas um concerto meu, só meu, que não está inserido em nenhum festival, tem umas características muito interessantes, está a dizer, e eu obviamente a dizê-lo até poderá parecer estranho, mas em 2017 aconteceu uma coisa muito interessante. Quando eu lancei o meu disco Toda a Gente Pode Ser Tudo, durante a primeira temporada desse disco, eu fiz uma cena que foi, quem quisesse comprar o disco, eu ia à casa das pessoas, levava o disco e cantava para elas. Okay? Eu fiz a cena que se chamava O Carteiro. E então foram 3 meses, e foi até ao Natal, desde que o disco saiu até ao Natal, foram 3 meses, pá, isso foi uma coisa louca, não é? Tu estás a imaginar o que é sair de Torres Vedras e ir para a casa de uma pessoa que tu não conheces, que poderá ser em Setúbal. Nós por dia fazíamos 2, 3 o máximo, que não dava para fazer mais, com as viagens e tudo, e porque normalmente as pessoas também estavam em casa ou só ao final do dia. Então, houve uma vez que eu fiz Setúbal, porque a pessoa estava em casa mais cedo, Sintra e depois a Zona Velha de Lisboa. E o belo é eu sentir que todas estas pessoas durante estes 3 meses movem-se dentro da mesma energia. Exato. É curioso, meu. É curioso. E isto, então, o que é que te leva, no final de contas, é de facto perceberes que o que quer que tu faças, o que é que seja que tu faças, sistematicamente, ao longo do tempo, há de chegar a uma altura em que ele vai encontrar um pêndulo. E esse pêndulo vai encontrar pessoas que são similares. Estás a ver? E é muito giro, pá. Quando eu a dizer isto não é desprimoroso, nem a criar nenhuma ambiguidade, nem quem estiver a ouvir perceber isto de uma forma diferente daquela que eu estou a dizer. Mas, ao mesmo tempo, para nós conseguirmos entender a disparidade. Eu tive um dia que fui a uma casa de um rapaz que morava em Cascais, na Quinta da Marinha, uma cena qualquer, e cheguei lá e foi muito giro, porque eu cheguei, entrei na casa dele, tive um primeiro contacto com a mãe, pá, porque a cena é mesmo essa, tu estás a entrar na casa das pessoas, com uma viola na mão, pessoas que tu não conheces, elas conhecem o teu trabalho todo, mas tu não as conheces. E então tu tens que estar seguro de ti, o menos nervoso possível, pá, e são tudo sentimentos que são também difíceis de gerir. Imagina o que é que tu tens que ir à casa de várias pessoas, não é? Então, aconteceu isso e foi incrível. Depois também estava lá o pai, ele disse, não, eu quero que o meu pai ouça e tal. Depois estive lá a tocar, foi muito giro. O senhor estava de cachimbo, pá, uma cena incrível. E aí depois fui à casa de outro rapaz, que é um jogador de futebol, que foi em Lisboa, como é que se... na zona central de Lisboa, agora não me está a lembrar o nome. Pá, e aconteceu uma cena, talvez das cenas mais lindas que me aconteceu na vida. Ele comprou o disco. Eu fui à casa dele primeiro. E ele estava em mudanças. Eu fui à casa dele, entregar o disco dele. Estive lá com ele, tocamos, papapá, tudo muito bem. Depois, ele disse assim, eu tenho outro disco, que é para a minha prima que eu ofereci. E eu fui à casa da prima, que era uns quilómetros mais acima. Chegamos lá, eu estacionei o carro porque era depressa, ela está, tens que vir depressa porque ela deve estar quase a chegar e tal. Eu estacionei o carro meio em segunda fila, assim uma coisa. E ele disse, pá, posso ficar aqui? Podes, na boa. Eu subi, entrei em casa, fiquei dentro de casa, sozinho, à espera que ela chegasse. Ela abre a porta, dá de caras com uma pessoa dentro da casa dela, que ela também não sabia quem era. Ela gostava, mas não sabia quem era. E de repente estamos ali, aquelas 2 pessoas, ele depois também entra, e ficamos ali, eu fiquei a cantar para ela, ficamos ali a falar, nesse ambiente, mega cena, mega... Estávamos todos com uma grande cena. Eu estava a tocar, e ao fim das músicas, eu estava a ouvir um barulhinho de fundo, um barulho, que eu não estava a perceber que barulho é que era. Mas ao fim da terceira música, eu disse, está aqui a acontecer um barulho que eu não sei o que é. E diz, eu acho que alguém está a bater à porta. E vão à porta. Sério, há dicas mesmo. A vida tem cenas. A vida tem cenas bem bonitas quando se trabalha nisso. Eu vou à porta, está uma pessoa do lado de fora da porta,
a bater à porta e dizer, então, mas o que é que aconteceu? Porque o senhor tem um carro mal estacionado. Mas então, e eu disse, então, mas podia ter batido com mais insistência. E disse, não, eu vi que vocês estavam a cantar aí dentro e eu não quis perturbar. Esquece. Isso é um momento que eu... O respeito. Tu, para teres respeito, tens que dar respeito. Exato. Sem hipótese. dúvida. Para que tu possas dizer com o coração cheio, eu quero que me respeitem. A primeira coisa que tens de fazer é respeitar os outros. Primeira coisa que tens de fazer. Seja quem for, e não tens que estar a pôr nenhum tipo de preconceito teu em relação ao que quer que seja. Percebes? Porque a dimensão do preconceito, a dimensão do preconceito é uma coisa que nós crescemos todos com ela. E por isso é que eu te falei dos meus pais, dessa dinâmica de não ter tido. Estás a ver? Eu nunca tive. E como depois a vida também acabou por mostrar várias formas de estar e da forma como outros também poderiam olhar para mim, não é? E eu tive que viver com essa dinâmica, então percebi que quem sou eu para estar, não é? E então o respeito tu conquistas mesmo na cena mais básica, e é muitas vezes quando eu encontro essas pessoas que gostam do meu trabalho, a forma como elas falam. Porque eu não preciso que as pessoas falem do meu trabalho, da música em si, como sendo uma cena. Eu preciso é que o ato ou o estado de consciência que elas têm com elas próprias em relação à música, em relação a elas próprias, em relação a mim, seja uma dinâmica em que, de facto, eu posso pegar nesta pessoa e beber um café com ela e estar na boa, porque nós vamos nos entender. Mas é interessante tu dizeres isso, e voltando à história um pouco de toda essa tua valorização do outro e do respeito pelo outro, bebe muito naquilo que te foi passado pelos teus pais e pela fé, portanto, como isso tem muito a ver com os teus valores de base, não é? Portanto, é algo, tu falaste do gospel, falaste da música como veículo quase de adoração, e com isso também de celebração do outro e do respeito pelo outro. Isso está muito presente na maneira como tu olhas para o mundo. Eu ouço-te falar e sinto que isso acaba por se refletir em tudo. Porque é a única forma de nós conseguirmos estar aqui, a valorizar as pessoas. E é esse o teu caminho? Tu achas que esse é o caminho que a música te permite trilhar na relação com os outros? Houve uma coisa. Eu, quando em 2016 eu estava a começar a criar, aliás, em 2015, porque repara, historicamente falando, tanto dentro da dinâmica daquilo que eu faço, das músicas, não é? Da minha música, eu quando chego ali a 2015 e percebo claramente que como é que eu posso explicar às pessoas, ou melhor, como é que eu posso explicar a mim próprio, é isso, como é que eu posso explicar a mim próprio que não existem limites? É dizer aos outros que eles também não têm. E, portanto, quando em 2015 eu comecei a escrever os temas para esse disco, e que um dos temas eu iniciei com a palavra espelho, porque o espelho é exatamente isso. É eu olhar para mim e ver refletido a minha própria cara, mas ao mesmo tempo que estou a ver a outra pessoa, estou-me a ver a mim na outra pessoa. Estás a ver? E foi aí, queres dizer, fazer uma pergunta? Sim, mas continua. Não, eu ia pegar aí nessa palavra que usaste no espelho, porque queria saber como é que te sentias em saber que a música, de certa forma, influencia a tua saúde mental e tu, com a tua, estás a influenciar a saúde mental dos outros. Pois, então, é esse trabalho diário e dinâmico que tem que ser feito constantemente, porque tu tens de procurar os espaços de encontro contigo, não é? Para depois ires para fora e poderes gritar, não é? Porque realmente a cena esse tema aconteceu exatamente aí, foi no Natal. Essa cena é bem engraçado, porque eu nem sou muito de inverno, mas o inverno é o momento onde tens que vir para aqui, que é para depois fazer assim, né? Então, eu estava em Lisboa, foi na altura do Natal, eu estava a escrever já os temas para o disco e encontrei e vi uma pessoa na rua, a dormir na rua. E a cena foi mesmo essa, vi essa pessoa a dormir na rua e a pessoa estava com um livro, estás a ver? Ali debaixo das arcadas da Timberland, aquelas lojas ali, estás a ver, na 24 não, na 20 da Liberdade. Na Liberdade, sim. Isso. Debaixo das arcadas estava lá um senhor que estava com um livro, ele estava a ler, só que eu ia a passar, isto eram bem umas 11h30, já estava tudo fechado, as lojas estavam fechadas. Apesar de ser já Natal, mas já estava tudo fechado. E eu estava a passar, vi o senhor
e olhei para a arcada, ele estava assim deitado, encostado, né, com o livro, e eu olhei para ele, mas olhei para mim. Porque eu estava a ser refletido no vidro da loja, né, que estava com menos luz, estava aquelas luzes de presença, e eu olhei lá para dentro, olhei para mim, olhei para o senhor, e disse assim, mas quem é essa pessoa que está aqui? Com um livro na mão, capa vermelha, o livro tinha uma capa vermelha, pequenininho. Eu pensei assim, isto pode ser qualquer pessoa. Ou seja, isto é uma lição de humildade, voltamos à imagem dos filhos de um Deus menor, somos todos filhos de um Deus menor, não é? E essa humildade, essa empatia é essencial para sabermos quem somos e para estarmos bem uns com os outros. Filhos de um Deus menor é o nome do meu grupo, sabias, não é? Sabia. Começa mesmo aí. Somos todos filhos de um Deus menor. Porque, na verdade, quando nós não passamos por uma tribulação desse género, que é, estás em casa, fechado durante um mês, sem querer ver nada, não se consegue entender a dimensão do que é que isso é. Quando tu passas por esse processo, aconteceu comigo, aconteceu-me 2 vezes, cansaço, não é? Cansaço em demasia, e foi no final desse disco. Então, para chegarmos aqui, que é, o disco chama-se Toda a Gente Pode Ser Tudo, entendes? E é esta a imagem que eu quero levar para sempre, para todo o lado. Toda a gente pode efetivamente ser tudo. Tu podes ser o que tu quiseres mesmo, porque nós passamos, talvez mais da minha geração, esta geração atual já é mais aberta e também as redes sociais também podem ajudar um bocado a isso e as pessoas podem fazer coisas. Mas no nosso tempo havia essa dificuldade de que não te deixavam fazer nada. Não podias fazer nada. Estava toda a gente, 1000 pessoas a dizerem-te, mas achas mesmo que podes fazer isso? Fogo, olha para ti. E eu vivi com isso, e isso para mim foi uma dureza muito grande na forma como eu tinha que eu queria me expor a mais coisas e a mais sentimentos e não me podia expor porque supostamente não me iriam aceitar. Estás a ver? Então chegamos aqui a um disco que se chama Toda a Gente Pode Ser Tudo, que sou eu a falar comigo. Mas é muito interessante porque, por um lado, essa mensagem de vá lá que todos somos poderosos, todos podemos realizar o nosso potencial, mas há bocado diz uma coisa que equilibra isso também, que é, com esta dinâmica das redes sociais, isso às vezes é tomado por um lado um bocado também de facilidade, que é também claro. Tudo é fácil. Claro, e tu há bocado falavas de algo interessante, que sim, toda a gente pode fazer tudo, mas por outro lado temos que passar por, como dizias, tribulações. Não é? Temos que passar pela adversidade para depois conseguir superar isso. E há uma história que tu conheces bem, da Bíblia, não é? De Jeremias, que diz que os judeus tiveram que ser exilados pelo rei da Babilónia, para depois poder perceber o que tinham perdido e regressar. E ele deu-lhes essa oportunidade de fazer esse percurso. Tu reveste nessa história. Então vou dizer mais. Vou dizer mais profundo ainda. O meu nome, na verdade, Timóteo, não é? O meu nome verdadeiro. O meu nome artístico, que toda a gente conhece como NBC, o verdadeiro nome de NBC é Nabucodonosor. Okay? O segundo, que é o tal que fez isso com os judeus. Exatamente. Só que Nabucodonosor na altura não podia pôr esse nome por causa de... É muito grande. Ninguém ia saber o que é. Então eu peguei aqui nas sílabas tónicas, não é? Nabuco, NBC. E tornou-se NBC para toda a gente. Mas esse será sempre o nome verdadeiro daquilo que é a minha essência e dessa essência de tribulações. Há muitas tribulações. E como é que nós vamos conseguir passar as nossas tribulações e como é que nós vamos passar para os outros o que é que nós passamos para dizer assim, tu vais conseguir chegar lá, mas tu precisas passar por um processo e esse processo é que te vai ensinar a ter muito mais segurança e muito mais certeza daquilo que estás a dizer. Esta pessoa que está aqui a falar hoje, não é de todo a mesma de há 20 anos atrás. Tinha algumas coisas que eu gostava de poder dizer, ou melhor, a pedra, o diamante estava lá, mas aquilo que eu sou hoje é efetivamente esse resultado, mas porque também há aqui uma coisa, que é, o meu caminho era só um. E o meu caminho de poder estar aqui a fazer este momento agora, acaba exatamente com uma coisa muito importante para mim, que é o agradecimento. Estar grato todos os dias, seja pelo que for. Porque no momento em que nós estamos bem, não conseguimos valorizar. Olha, no outro dia, foi uma coisa simples. Eu tinha-me levantado e sentia a planta do pé inchada.
que tinha feito uns trabalhos antes, e estava-me a doer a planta do pé, e eu não estava a conseguir pôr o pé no chão. Esse exato momento em que estou a sentir a planta do pé no chão, inchada, que é uma diferença entre um pé e outro, eu dizia assim, ei, e agora? Estás a ver? Isto é lindo. Porque é isto que é o ser humano. E, portanto, nós temos que estar... Eu faço viagens de carro de Lisboa, de Torres Vedras para Lisboa, e estou sempre em constante agradecimento. Mano, estou aqui, estou bem, estou fixe, tenho 48 anos, o que é que eu posso fazer? Fisicamente posso fazer tudo. Estou habilitado para fazer o que quiser. Faço surf, corro, vejo bem. E fazes música. Yeah. Eu acho que a música, que eu acredito, obviamente, que seja a canalização de tudo isso, é mesmo aquele momento, isso é quase como aquele pessoal que faz vodka, né? A filtragem, né? É a filtragem de todo um processo diário que acontece. Eu escrevo muito, eu escrevo diariamente, e eu tenho então este tema que é dedicado às pessoas não é dedicado às pessoas, é para todas as pessoas, e aquilo basicamente é assim: há dias que nada faz sentido, nem o raio de sol me faz sentir vivo. São tantas as dúvidas em mim, perguntas e dúvidas sem fim. Parece que o mundo não tem abrigo, parece que eu não tenho amigos, ninguém me ouve. Esta é a cena. E acho que é uma boa forma de Eu não concordava melhor contigo, terminarmos. Vítor. Ficámos todos inspirados. Sim, sem dúvida. Obrigado. Cheio de formas também de respirarmos melhor, não é? E quando é que esse álbum vai sair? Sabes? Já tens data? Não sei ainda, porque ainda estou a trabalhar neste filme, novo filme, que Exato. ainda falta um tempo para trabalhar sobre ele. Epílogo, não é? Exato. Trabalhar no filme, estou a trabalhar nestes 3 singles ainda que são palavras, o Shine e o Força. Mas este é um disco que eu estou pensando, já o tenho gravado e escrito, portanto estou... E as músicas até podem ser, mas eu primeiro preciso estar ligado a uma cena forte para poder contar isso, porque a ideia é fazer um vídeo e ter pessoas que possam dar também o seu testemunho, como eu estou aqui a fazer, e que não tenham problema nenhum em demonstrar essa... Depois há esta questão também de as pessoas terem medo de mostrar fraqueza, não é? Sim. Bom, já demos aqui testemunho, tu já deste o teu testemunho e esperemos que outros possam vir a dar o teu testemunho connosco. Porque e vocês sabem, não é? Que falar ajuda, não é? Falar ajuda. Seja com um psicólogo, seja com um amigo mais próximo, desabafar e deitar cá para fora ajuda muito. Porque é mesmo isso, as palavras que estão dentro de nós desenrolam-se e transformam-se em coisas que nós olhamos para elas e dizemos assim, eu tenho isto. Não é? E esse estado de consciência é exatamente o espelho, porque as palavras fazem reverberação de fora para dentro, vão para lá, porque a verdade, eu escrevo para mim, todas as minhas músicas, eu estou a escrever sobre mim, eu estou a escrever para ouvir depois aquele momento, estás a ver? A música Palavras é uma história, nem todas as músicas têm a ver comigo, não é? Mas eu escrevo-as para depois, passado 1 ano ou 2, eu naquela altura estava assim, eu naquela altura falei sobre este assunto, como é que eu estou agora? E então é assim que é a minha bitola de crescimento pessoal e de estado de alma e de estado mental. E se isso ecoa nos outros, melhor ainda. Se isso ecoa nos outros e quando as pessoas passam por ti na rua ou quando vão aos concertos e te dizem coisas como esta música mudou a minha vida, eu já tive várias pessoas a dizerem isso, que a minha música mudou a vida delas. E é muito engraçado, sabes que eu tive há pouco tempo uma conversa com o Samuel sobre isso, passei rapidamente só para dizer, que é mesmo bué rápido, mas isto é só para deixar aqui um mote de pensamento às pessoas, que é, se eu, que acredito na minha música, e a faço desta forma, para que nós consigamos atingir um objetivo maior, regozijo-me se alguém vem falar comigo e dizer, a tua música mudou a minha vida, porque é que algumas pessoas, nomeadamente músicos, neste caso em que estamos a falar, dizem, não. Quando algum seu fã ou suicida ou uma coisa qualquer, diz assim, não, a minha música não tem nada a ver com isso. Não é? Exato. Então quer dizer, quando é para dizer bem, tu aceitas. Então e quando alguém faz o contrário? Não aceitas porquê? Porque é que tu achas que não tens influência nisso? Não é? Este é o yin e yang da vida.
Nós temos que saber viver com este yin-yang, para um lado e para o outro. Não podemos só acatar aquilo que é bom. Porque para isso é que nós temos que ter consciência. Mas eu não estou a dizer que as pessoas não possam fazer a música que quiserem. Têm que acatar com a responsabilidade disso. No fundo, a vida é agridoce e nós temos que passar pelas provações, mas para desfrutar depois as partes boas e as conquistas. É pá, o sorriso é outro. Estás a ver? Se eu tiver que correr daqui até Santa Cruz para ver o mar, eu quando chegar a Santa Cruz e olhar para o mar, eu sei que fogo, corri Valeu a pena, mas valeu a pena. Valeu a pena, está aqui uma cena. Eu quando consigo fazer a minha primeira onda, depois fazer imensas braçadas e fogo, estou a usufruir de um esforço físico ou de um esforço que eu mantive para chegar aqui. Portanto, esse momento em que eu estou quase a desistir e que não desisto para conseguir chegar a algum lado, né, quando passamos aquela barreira da não desistência porque estamos fortes em nós próprios, fortes mentalmente também, é isso que depois nos dá um sorriso e também é muito giro porque nos dá um sorriso de alegria, nós exteriorizamos com muita força, mas depois também nos dá uma calma de conquista de tipo, está-se bem, estou bem comigo. Então é preciso a superação, temos que sempre nos superar, sempre procurar algo mais. É uma boa mensagem. Mais do que a superação é procurar pessoas que superem contigo. Vitor, e é precisamente nesse mote que acabaste de dizer que eu gostava aqui de terminar mais um episódio do nosso videocast no O2, porque acho que é a forma perfeita de terminarmos. Agradecer-te também por teres vindo e por teres aceito o nosso convite mais uma vez. Foi o Timóteo, também conhecido como NVC. Podes então segui-lo nas redes sociais todas que existem para saberes mais sobre a arte e a música que o move e que move as outras pessoas. Ele que está prestes a lançar para as redes sociais a sua curta-metragem também, o Epílogo, mas já podes ouvir no Spotify algumas das músicas. Os temas são lá pelos Child, Palavras e Força. Pronto. Força. Obrigada. Até breve.